É chegada a hora do tempero, é chegada a hora do Secret Sauce. Aqui eu vou falar para vocês algo que é, vamos dizer assim, a última grande vantagem de você trabalhar com a VLSM, o subnetting, IP subnetting. Quando a gente fala de routing, quando a gente entrar mais a fundo para falar de roteamento, é o que a gente chama de sumarização. E o que é sumarizar? Vocês lembram no exemplo que você já assistiu nos vídeos anteriores, quando eu dou o exemplo das ruas, e eu mostro lá que até no finalzinho eu falo da questão de sumarização, não sei se você percebeu, mas eu falo que se eu quiser divulgar todas aquelas ruas, todos aqueles endereços de ruas, eu posso ter um único equipamento na borda daquele bairro e ele vai ter um endereçamento coringa, que ele vai divulgar para os outros bairros, que caso aqueles outros bairros queiram chegar até aquele bairro, venha até aquele endereço. Quando eles fizerem isso, eles vão parar nesse equipamento, na borda, nessa entidade, nesse equipamento na borda daquele bairro, e ele vai fazer a distribuição para as ruas, porque ele conhece detalhadamente quais são as ruas, que são as subnets. Cada rua, a gente já viu aqui, usei esse exemplo, seria uma subrede, mas ele tem uma rede mãe e ele controla, que eu falo, esse equipamento que a gente agora já tem o nome dele, que é o roteador. Então, o roteador trabalha com o roteamento, e quando a gente está falando de roteamento, para economizar CPU, memória do equipamento, a gente pode fazer o que a gente chama de sumarização, que é, eu divulgo para o mundo exterior somente a rede mãe, eu não preciso divulgar todas aquelas redes que a gente já trabalhou aqui lá no escritório com as 7 redes, e aqui eu vou mostrar para vocês também, usando ali o exemplo do escritório. Lembra desse escritório? Então, as 7 redes que a gente dividiu eram 1/24 e se tornaram 8/27. Você já sabe por quê, porque você assistiu os vídeos anteriores e fez os exercícios junto comigo, então você sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, volta, assista, que senão vai ficar perdido aqui. Mas eu tenho certeza que você já assistiu, então você sabe que nós temos ali na rede azul o prefixo /24, foi assim que nós fizemos lá nas aulas anteriores, e do /24 nós tiramos, deste endereço /24, nós subdividimos ele em vários /27. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem ainda, na verdade, um range a mais, mas nós não usamos porque aqui nesse projeto só precisava de 7, tá vendo? A rede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu coloquei aqui os 7 ranges. O que acontece? Onde entra a ideia de sumarização? Se eu fosse divulgar essas 7 redes para os outros bairros, falando aqui, agora nesse caso, imagine que a gente pode ter aqui um roteador e divulgando essas redes para uma WAN qualquer ou uma outra rede, e eu tenho aqui esse roteador ligado a essa empresa. Eu poderia ter aqui na tabela de roteamento desse roteador, poderia ter rota, a palavra rota, tá? E aqui interface. Eu poderia ter essa rede, aqui, essa rede, 2, esta rede, esta e esta. As 7 redes. Então teria aqui 7 entradas. 3, 4, 5, 6, 7 entradas. E essas 7 entradas seriam divulgadas para o mundo exterior, para os outros roteadores, ou para uma WAN. Imagina que eu tenho uma outra filial conectada aqui nessa rede. Então essas 7 entradas seriam divulgadas para cá. Se eu fizesse isso, ou manualmente, ou dinamicamente, a gente vai aprender isso mais para frente, se eu fizesse essa divulgação dessas rotas do R1 aqui, isso aqui é o R1, e aqui seria o R2. O que ia acontecer aqui com o R2? Ele receberia também na tabela de roteamento dele as 7 entradas. Isso consome banda, consome link, qualquer atualização que eu mexa aqui, eu tire, vai afetar a rede, vai consumir tempo. Não seria mais fácil, ao invés de eu divulgar essas 7 redes para todos os outros roteadores que eu tenha conexão, eu divulgar uma única rede, essa daqui, ó, 192.168.0/24? Não sei se é essa a rede, tá? A gente vai falar já já isso. Mas divulgar uma rede mãe, não seria mais fácil? Sim, Diego, seria. Então, e como é que eu faço isso? Ao invés de divulgar 7 redes, eu vou divulgar uma só. Isso é chamado de sumarização. Então eu vou fazer o seguinte, não vou divulgar essas 7 entradas para cá, ele não vai ficar com essas 7 entradas aqui. O roteador local, sim, vai ter as 7 entradas, é lógico, porque ele está ligado, diretamente conectado a essas redes. Vai aparecer as 7 entradas aqui para ele. Por quê, Diego? Vou explicar. Porque aqui, internamente, na minha LAN, você vai ter 7 interfaces diferentes, uma para atender cada uma dessas redes aqui. Então aqui, sim, eu tenho que ter as 7 entradas de qualquer jeito, da parte interna. Tem 7 redes, né? 7 sub-redes. 7 sub-redes.
Mas é interno, tá? Vamos fazer uma linha aqui, ó. Mas para o mundo externo, aqui na WAN, para cá, ele só vai divulgar uma rede. E qual rede ele vai divulgar? Uma rede. Qual? Vamos descobrir agora. E como é que eu descubro isso? Ah, é outra sacada. Vamos lá, vamos converter. Vamos que vamos. A gente descobre da seguinte forma. Bom, a gente vai pegar todas as redes que a gente quer divulgar, todas. Aqui nesse caso, só 7, né? São de 8 eu peguei 7, que são as 7 que estão sendo usadas. Eu vou converter todas aqui para binário. Todas. Então eu converti já o primeiro octeto, o segundo e o terceiro, para ficar mais fácil. Certo? Então vai ficar faltando só o último octeto para converter aqui. E como é que eu vou fazer? Já converti a 192.6810, tá aqui, essa primeira rede. Barra 27, então o primeiro octeto, 192 em binário é esse 110000, 168 e assim sucessivamente. E agora vamos converter o último octeto aqui. O último octeto vai ficar 0 em binário, é tudo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou meio grande aí, mas vai dar para vocês entenderem. O próximo é o 32. Então vamos lá para nossa bendita régua que salva a gente para a gente converter o binário em decimal. Não vai ter espaço para fazer tão bonitinho como eu fiz nos outros vídeos, mas vai dar certo. Vou colocar aqui, certo. Vou colocar aqui 128, espaço 64, espaço 32, espaço 16, espaço 8, espaço 4, espaço 2, espaço 1. E aqui também colocamos a nossa reguinha aqui. Bem, agora que nós temos todas as conversões feitas, o que a gente tem que fazer? Eu vou pegar da esquerda para a direita em cada uma das redes e eu preciso olhar para cada uma dessas sub-redes e identificar um padrão que elas tenham em comum. O que é um padrão em comum? Eu preciso olhar agora e identificar em cada um dos octetos as porções, né, os octetos que são idênticos em todas as sub-redes. Então assim, o primeiro octeto não precisa nem falar, por isso que eu nem gastei tempo, ele já tinha sido convertido aqui porque todos são iguais. O segundo octeto também, tudo igual. O terceiro octeto também, tudo igual, então eu nem gastei tempo conversando. O quarto octeto é diferente, mas tem algum bit aqui que poderia ser, ainda assim seria igual em todas as redes? Por exemplo, a gente começa com 0 aqui no último octeto da primeira rede. A gente também começa com 0 no quarto octeto da segunda rede. E também começamos com 0 o quarto octeto da terceira rede. Opa, também começamos com 0 o quarto octeto da quarta rede. Mas, opa, deu ruim. Aqui já não é mais 0. Tem 1. O primeiro bit aqui do quarto octeto da quinta rede é 1. E também da sexta e da sétima também é 1. Eu não tenho nada em comum aqui, da esquerda para a direita, para que eu pudesse passar essa linha e falar assim, aqui é onde eu vou sumarizar, porque é onde acaba a similaridade entre eles. Não tem. Se não tem, e faz sentido não ter, né? Porque essas redes nasceram dessa rede azul aqui, a similaridade delas acaba aqui nesse último bit do terceiro octeto. Eu tenho uma rede barra 24, porque eu tenho 3 octetos idênticos aqui. Então, a sumarização dessas redes seria a seguinte, eu teria que colocar 192, 168, e aqui 0, certo? Por que 0, Diego? Porque eu não tenho nada em comum aqui, então é simplesmente, falando de endereço de rede, né? 0 barra 24. A similaridade delas acaba aqui, ó. Todos os bits da esquerda que são iguais, da direita são diferentes. Então seria a sumarização dessas 7 redes, que na verdade daria 8 redes, seria 192.168.10/24. E faz todo sentido isso, né? Porque eu já tinha sumarizado isso no exercício anterior. Essas 7 redes nasceram de uma barra 24. Então aqui, quando eu falo do meu roteador divulgando essas redes para fora, para uma WAN ou para um outro equipamento, eu divulgaria aqui a 192.168.1.0/24. Ao invés de divulgar essas 7 redes aqui, eu divulgaria só 1/24. Beleza? Então, com isso, eu acho que a gente conseguiu mostrar para vocês o uso de subnet na sumarização também. É bem importante para economizar memória, ganhar tempo. Então, mais uma dica, super dica para vocês
e eu vejo vocês na próxima aula.